Uma produção Querem drama? Olá, hoje temos a Lígia Soares. Bom dia, Lígia. Bom dia. Sim, isto foi gravado de manhã. A Lígia, na verdade, foi a maior inspiração para o título deste podcast. Eu vou ter que dizer isto, porque há um texto teu chamado Isto vem da civilização, sim. Em que tens um personagem que se revolta muito com a personagem que tu fazes. E que lhe pergunta se ela queres drama, queres. E eu fiquei sempre com isso na cabeça. E então o drama era o punho fechado é verdade, esmurrar-lhe o nariz. Sim, portanto, não te pedi na altura direitos, ficas a saber agora, em direto. És a musa inspiradora. Eu tenho a certeza que alguém antes de mim já tinha dito isso ou escrito isso. Achas? E eu não fui verificar também. Dei-me o direito de dizer queres drama, queres. Queremos, não é? Olha, A Civilização foi um texto que tu escreveste em 2016. Queres explicar de onde é que ele veio? Sim, veio é dos meus textos preferidos, assim. Muito próximo de estar sentado ao teu lado, não é? Pois. Foi no Laboratório de Escrita para Teatro, a primeira edição, no Teatro Nacional Dona Maria II, com uma iniciativa do Rui Pina Coelho, que abriu esta possibilidade de escrever textos para teatro num processo conjunto, não é? E que fosse partilhado com outros escritores. E foi a primeira vez que eu escrevi assim ao longo de um tempo, tipo ano letivo. Normalmente eu escrevo ou porque estou aflita porque tenho de estrear, ou porque não tenho nada para fazer e então escrevo antes de ter coisas para fazer. Ou para criar coisas para fazer, mas são sempre processos bastante rápidos quando escrevo. E esse foi fixe ter assim esse tempo e essa interlocução toda. Ano letivo, porque começou em 2015. Foi mesmo ano escolar. Eu lembro que terminámos para aí em junho, não é? Sim. Pronto, e ficou essa peça escrita. Só eu posso até ter uma ideia, mas quero que tu digas porque é que apareceu a Civilização? O nome ou o contexto todo? Por acaso é uma pergunta que eu gosto de fazer a quem escreve, porque é sempre um papel em branco, não é? E como é que tu te sentas e chegas a algum lado? Eu próprio pergunto isto quando faço alguma coisa. Como é que chegámos até aqui? Por exemplo, quando estamos a conversar e depois a conversa desenrola e estás a falar de Itália, mas de repente já estás a falar de arroz doce. Pronto. Como é que... Isso me começou a tendir quase desenrolar um fio muito do subconsciente, não é? A seguir assim a origem, havia muitas vezes são os contextos que desencadeiam a escrita. Para mim não tenho propriamente assim um espírito de poeta assim regular ou constante, tem muito a ver com a relação com os outros e com o teatro e a performance. E então foi muito, muito rápido, porque eu decidi no dia antes candidatar-me a esse laboratório. Ai, tu foste a pessoa que se candidatou o dia antes. Ou seja, que tinhas assim, no próprio dia. Eu lembro-me que ia fazer uma viagem, ia para a Eslovénia ou ia para algum sítio, e antes vi aquilo e escrevi assim de catadupa. E muitas vezes, às vezes eu depois vou ver os pilares dessa catadupa, porque encontro às vezes coisas. E foi mesmo, esse texto ficou, é o início da peça ainda. Essa escrita quase automática, que não tem esse propósito de ser automática, mas que é assim, tipo, isto até à meia-noite tenho de escrever 8 páginas. Exato. Até acho que comecei a brincar depois, como não conseguia chegar às 8 páginas, comecei a pôr parágrafos e a fazer um formato mais espaçado, e a pôr vírgulas e a dizer mesmo na candidatura, isto eu estou até chegar às 8 páginas, porque às vezes essas coisas, não é,
dos regulamentos, toda a gente sabe que é um bocado estúpido, não é? Não é, Sim. não é por ter 6 ou 8 páginas que uma coisa. E mesmo Sim, é essa verdade. quantificação não faz muito sentido. Então eu acho que isso também, esse aspecto um bocadinho meta que os meus textos têm de referir o próprio contexto em que acontecem, acho que isso também faz parte da minha identidade. Então aproveitei para fazer isso perante um, um concurso, não é? Uhum. Depois a própria peça também tem isso perante o teatro, que é tipo uma voz, não é? Ahm, que pronto, que acusa o espectador de estar só a espectar, a ser passivo, a não e a fazer essa relação quase invasiva do espaço do espectador, que é tornar isso um representativo da nossa sociedade e mostrar as coisas, não é? Uhum. Isso eu gosto muito de misturar as coisas, essa promiscuidade não muito higiênica entre o espaço Sim. do palco e do ator e a ficção e a realidade, essas coisas assim. Tem acontecido, ou seja, é recorrente nos teus textos e no teu trabalho. No romance, por exemplo, tu estás no meio do público, né? O público está à tua volta em círculo. É sempre assim, não é? Eu só vi uma vez esse espetáculo. Mas também pões o público a trabalhar como ator, não é? Sim, Também sim, tens sim. essa desmistificação e Sim, era um texto para fazer que eu escrevi considerando várias vozes e várias perspectivas, muito sobre coisas muito consensuais, tipo quase senso comum, não é? Mas que depois tinha esse dispositivo, diz, e as pessoas tinham de dizer depois de eu lhes pedir para dizer, então acabavam por elas incorporar essas vozes todas. correu sempre bem em todos os espetáculos. Ou Não. tiveste alguma falha de houve alguém que nunca quis? Sim, às Porque vezes as é pessoas sempre um não querem. risco, não é? É muito engraçado. Nunca é igual. Não estás a ensaiar com o teu colega, não é? De repente é uma proposta para o público É. também. Tenho que estar aberta a não ficar presa a essas coisas de ter só uma forma Uhum. para as coisas acontecerem. Há uma forma fixa e proposta e que é clara, mas depois o acontecimento em si é sempre único, não é? E nunca. Eu também aprendi a não achar que às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Aquilo é quase mais um laboratório, porque no fundo dá sempre para ver Pois claro. o que é que acontece, não é? Quando eu digo correr bem é no sentido participativo de se Sim, houve as pessoas fugas ou participam muito e às vezes gostam. demais. Estou a brincar. Sim, não, porque aquilo também é isso, é repetirem quando eu lhes digo para repetir. E eu pensava que ia ser muito mais difícil e foi surpreendente, estava cheio de medo na primeira vez que experimentei isso, não fazia ideia. E é muito fácil, porque aquela coisa do teatro interativo, às vezes as pessoas têm alguma resistência, mas é quando têm de se expor. E ali elas já estão expostas, porque estão a ver-se umas às outras, portanto não há nenhum sítio Sim. visualmente escondido. E depois elas só têm de repetir aquilo que eu digo, Uhum. não têm de se Sim, mostrar não têm outros que se mostrar, níveis. claro. Continuam sentadas Sim, na sua e esse é o cadeira. sítio seguro, é fazerem isso. E depois então podem dizer que não concordam, ou modificar as minhas frases, podem fazer o que quiserem, ou Ok. interpretar, não é? Às Sim, vezes sim, sim. ficam muito teatrais, o que é ótimo. És pró-espectador ativo. Exato, eu ali sou tanto atriz como espectadora deles, Uhum, né? E sim. eles também. Sim, partilhamos esse lugar. Tu começaste a escrever muito nova. Eu lembro-me, tu partilhaste uma vez comigo que escreveste a tua primeira peça 16, 17. Não, Não? Bom, aí se calhar tentava escrever policiais, imitar Ah, artículos. era? Não, A mas, sério? mas nunca resultou. Eu adorava. Não, se calhar até mais nova. Não sei, essa coisa de pessoa Sim, escrever sim. é sempre. Mas foi com 19 anos, É estreiei. uma grande diferença, não é? Pois. Já eras muito adulta aos 19. Nessa altura, começou com 19 anos, diz: aquele puto 17. Pois é verdade, é verdade. Então é uma grande diferença. É uma grande Sim. diferença. E publicaste a primeira aos 19, é isso? Não publiquei, mas encenei. Pus uma Uhum. atriz pendurada num arnês, a voar. Acontece. É Aquilo ótima era. essa história, sim. Sim, nunca pensei em fazer as coisas de maneira muito fácil. Eu sempre achava que as ideias, na altura também tinha menos conhecimento de como executar as coisas, então ainda tinha ideias mais loucas. Agora sou mais comedida, não é? Sei Eu relacionar. já aí vou a essa parte, caretos e tal. Eu disse caretos, que horror. Eu queria dizer cardadores. Está bem, ninguém sabe a diferença ainda. Mas Depois eu explicamos. explico. E que grave, isto é muito grave.
Sim, pronto, essa foi a primeira peça que escrevi. Eu estava na companhia da Lúcia Cigalho, que era Sense Around, que era assim uma companhia na altura muito louca, a ocupar um espaço de teatro que era o teatro contemporâneo, muito próximo da dança, muito performativo. Muito emergente também. Sim, nessa altura, isto era em 97. E depois, quando saí da companhia, fui para Montemoro Novo, na altura ainda não tinha o espaço do tempo, com o João Lucas, que é músico, e enquanto eu escrevia o texto de um monólogo muito poético, ele escrevia a música, então era uma experiência muito próxima da música. Okay. Escrever teatro e música e, ao mesmo tempo. E essas coisas para mim sempre foram muito importantes. Essa intimidade disciplinar, ou seja, não acumular as coisas, não é? Não ter o texto, mais a música, mais as coisas fazerem parte de um todo, estarem muito próximas. E João Lucas permitia-me isso. A trabalhar com o João Lucas, né? Pronto, também. E agora, tipo, quantos anos depois? 23 anos depois, não é? Temos a civilização e continuamos a trabalhar juntos, sim. Queria-te perguntar, ainda sobre teres escrito e começado tão nova, alguma vez sentiste que o facto de seres mulher fez diferença no teu percurso? Ou seja, a nível de questionar a pessoa que és? Sim, eu acho que sim. Esses campos e ainda bem que agora estão a ser falados, porque eu sempre tentei manter isso fora dos meus... Como é que é de explicar? Às vezes parece que eu não quero saber. Porquê? Porque uma pessoa tem de presumir que isso existe nos outros. E existe com certeza. Esse tipo de preconceito, essa falta de confiança. E isso, para mim, vejo isso de várias formas. Porque, sei lá, também... Pronto, eu venho de uma família mais ou menos humilde, bastante. E, por exemplo, tinha de estudar e trabalhar à noite, quando não tinha trabalho, ia trabalhar para sítios, coisas assim. Pronto, e é sempre, de facto, eu acho que a gente ainda vive numa comunidade artística que vem, e também porque precisa, porque não há apoio suficiente estatal, ainda não há realmente uma forma mais racional e consistente de olhar para a profissionalização dos artistas, não é? Então muitas vezes os que resistem vêm de classe um bocadinho mais altas, se calhar, que a minha. Então essa mistura de coisas, eu acho que sim, que ainda há muito, mesmo na nossa geração, que é tão à frente, ainda há muito aquela coisa, aquela está a trabalhar ali, ou não pode, ou não sei, e isso eu sentia muito isso, apesar de não ligar nenhuma. E depois também tentei não ligar nenhuma a esta questão de ser mulher, mas não tenho dúvida que se eu fosse homem, eu acho que teria tido mais cedo o reconhecimento do meu peso intelectual. Pois, eu acho e esse acho que era sempre mais fácil ser considerada atriz ou bailarina ou assim mesmo do que criadora. Sim, porque parece que a dramaturgia ou certas áreas eram sempre mais facilmente reconhecidas pelos homens, é verdade, não estamos a inventar, sim, se fosse um homem, tá. Mas sinto que essas coisas estão a mudar assim a cada segundo que passa. E isso, e que eu pertenço também a essa mudança, e isso é bom. Mas pronto, como no meu meandro de relações, que não é assim muito, muito, muito alargado, portanto eu não sou daquelas pessoas que conhecem o mundo inteiro, sempre tentei me aproximar de amigos, não é? E de pessoas que não veem, que não fazem essa distinção, e que não têm esse tipo às de vezes é estranho pensamento. quando temos a nossa bolha, não é? E é tudo muito perfeito porque dás-te com as pessoas que acreditam nos mesmos valores que tu, mas às vezes sais um bocadinho fora e percebes, não é nada assim, porque ainda há pessoas que acham que tu és mulher ou e pronto. Às vezes mesmo um ato inconsciente, eu acho que muita gente o mais perigoso é isso, ainda ser um ato inconsciente. Sim. Porque é claro que no discurso
já ninguém faz isso, não é? Já ninguém, alguns fazem, mas pronto, estou um bocadinho longe de... É politicamente incorreto nós, dizer, exato. não, ela é mulher, claro, não, no discurso isso não acontece. Isso, tanto. e outra coisa também, que é, eu acho que ainda estamos, mas isso é o mundo em geral, estamos um bocadinho presos à valorização da intelectualidade como uma coisa que é teres muitas referências, leres muito, conheceres tudo. Ou seja, há todo um lado de consumo cultural, ok? Que te faz afirmar e ser reconhecido como um intelectual. Eu não acho que a vida intelectual esteja necessariamente presa ao consumo cultural. Acho que são coisas diferentes. E nunca tentei dizer a ninguém que li os livros todos, que fiz isto e aquilo. Percebes? Percebo. Pronto, porque senão eu não teria tempo de ter estudado e trabalhado à noite e trabalhado no hotel para depois escrever as minhas próprias peças, que muitas vezes não eram financiadas. Ou seja, eu tenho toda uma ginástica mais pragmática na minha vida que me fazia agir sem ter de ler. Sim, agir é muito importante. Sem ter de ler a biblioteca dias... toda. E eu acho que isso ainda é um paradigma, isso já é um paradigma antigo. Essa valorização extrema de se não leste isto, se não fizeste aquilo, se não tens o curso de não sei o quê. Eu acho que isso vai acabar. Eu acho que estamos a acabar com isso e estamos a perceber a força intelectual de não estar assente nesse consumo. Não só, claro. Que o consumo também é uma forma passiva, mesmo que seja dos textos mais incríveis, já estão escritos. Portanto, não deixamos também sermos só consumidores, não é? Mesmo que estejamos a ler o Dostoiévski, sei lá. o Turro, não é? Que só faz caminhadas e nunca para quietos. A Lígia assim, trouxe nós livro. paramos quietos para ler a caminhada do Turro, não é? É verdade. Não lemos já e andamos agora, ao mesmo tempo. A Lígia trouxe um livro do Turro. Grande introdução para chegarmos até aqui. Viram? Leste este livro recentemente? Li. Foi o João que me deu, gosto muito. Lê-se muito rapidamente. É a caminhada. É a caminhada e ele de facto só caminha e pensa, não é? É maravilhoso. Eu nunca li esse lado este selvagem. livro. Olha, tem um bocadinho a ver com questões da civilização também. Claro. Em que questões da civilização é que achas que eles se tocam? Tem a ver, pronto, como este amestramento do ser humano, esta domesticação de nós próprios e, em consequência, nós a domesticarmos o mundo, os perigos que advêm daí, que vieram daí. Ou seja, ele também vê nessa domesticação, nesse controle do mundo, da natureza, da vida selvagem, vê nisso um enorme perigo para nós próprios. E pronto, e acho que isso é verdade. E acho que, nesse sentido, quando é que isto foi escrito? Exato, de que ano é que é esse? Deve estar aí algures na contracapa. Eu devia saber isso. 1851, final do século XIX. Portanto, pronto, essa consciência já do perigo, existia. Sim, esta resistência já à civilização como nós usufruímos hoje. Nós é que achamos que somos muito à frente, não é? E que somos muito contemporâneos e que agora é que estamos a pensar. Mas a verdade é que essa urgência por um lugar mais consciente tem estado no pensamento de alguns autores, não é? Mas ficamos às vezes muito que é uma coisa de agora e não é de todo. Infelizmente não foi posta em prática como devia, mas está a ser pensada há muito tempo. Sim, nós estamos tipo 100 anos atrasados, eu às vezes sinto isso. Sim. Não é? Em termos de estarmos de acordo com a nossa tão à frente de umas coisas, fazermos as coisas em consciência, percebermos aquilo que fazemos, não é? Eu acho que nós já sabemos que estamos a agir sem querermos saber. Sim, o que for é cagar. Não é? Exato. A malta está-se a cagar para. Não é? Tipo, há muito tempo. O século XX foi muito hardcore nisso. Foi muito hardcore, mas foi muito elucidativo. Elucidativo, está bem? Era essa a palavra? Já Berto. Elucidante. Elucidadora. Elucidador. Dava para fazer um poema. Elucidador, elucidadante. Sim. Não, eu acho que estamos muito atrasados nesse sentido de fazermos as coisas com significado, acharmos que a nossa ação tem de ter significado, mas isso foi o espaço
que o capitalismo também teve de criar de absurdo para poder se ingrar, não é? Nos últimos. Então já lá vão, de repente passam 100 anos e a gente não sabe o que é que andou a fazer. Sim, foi um shot de evolução numas coisas, tecnologia, as máquinas, né? Mas depois o resto ficou aplicada, um exatamente, sim, da forma mais absurda. É isso, e a educação, não é? Isto para fazer a ponte para um projeto que a Lígia teve num projeto com a Sara Duarte, sim. no Teatro São Luís, que juntava a educação artística, ou também estava ligada. Eram professores, não é? Um projeto Sara Duarte, isto é promovido pelo Teatro Meia Volta, e depois à esquerda, quando eu disser, é o nome todo, que a Sara Duarte faz parte, e ela convidou-me para fazer este trabalho com ela. E no fundo era fazer uma peça, um espetáculo, sobre a escolaridade ou sobre a educação, sendo que esta diferença entre educação e escolaridade agora para mim é muito mais sensível, como é para qualquer... É muito diferente. Sim, é muito diferente, como qualquer pessoa que investiga um bocadinho sobre estes termos. Estava no outro dia, alguém me estava a dizer, pois, porque o teu mestrado é em ensino. Não, o meu mestrado é em educação artística, ok? Não é ensino, não tem nada a ver. Porque daqui acham-me o Foucault para dizer aqui umas coisinhas. Sim, pronto, e eu pronto, tive-me pôr a parte todas essas nuances, todas essas. Não estava, não. Mesmo, Estavas, porque uma pessoa sai da escola e depois deixa de pensar sobre isso, não é? Sim, nós deixamos de pensar sobre a escola. E esse toda é o problema. A sociedade, e toda a criação artística, e toda a cultura, e sim, montes de coisas. A não ser escola... que tu te mantenhas no meio e vais lendo isto e aquilo, ou sejas. Sim. Por isso é que a escola está como está estagnada, como está há milhares de anos. É que é mesmo há milhares de anos. Milhares não, porque não havia escola há milhares de anos, mas sim, mas é há milhares de anos. Sim, no é sentido verdade, em que, imagina, é sempre a verdade absoluta numa pessoa e a tribo, imagina, vai aprender na verdade absoluta de uma pessoa só. E é muito chato. Sim. É muito chato. Porque tudo evoluiu, a prisão evoluiu, não é? Sim, o manicômio evoluiu. E o acesso hoje a coisas ditas, não precisas estar a ouvir isso de uma pessoa, tens todos os meios para poder encontrar isso, claro. Portanto, essa situação tão passiva em termos de aprendizagem já é obsoleta, não é? Uma coisa que sim, muito, muito obsoleta. Das coisas que mais me enerva na escola é uma coisa tão simples. É a forma como as crianças e não só, pois vais para a faculdade e quase que acaba por ser a mesma coisa, à exceção de professores mais alternativos que pensam nisso. A forma como tu estás sentada na sala de aula, de costas para os teus colegas, olhar para um professor. Isto é mesmo. É chato. Eu às vezes vejo isso no meu filho, parece que estás a aprender a domar a tua vontade, o teu desejo, a tua curiosidade, a tua ambição como pessoa. Há pouco, domesticar, é um bocadinho esse nível de domesticação que depois dizem, as crianças são todas hiperativas. É assim, então eu acho que isso é um ato de resistência. A hiperatividade são elas dizer, mostrar que nós não estamos nesse tempo, que não é por aí. É claro que houve toda uma normatividade a instalar para haver uma democratização da educação também, no sentido da escolaridade, e isso foi uma conquista, claro, ainda muito recente, não é? Do acesso à escola, do ensino público, pronto, uma série de conquistas, só que o mundo mudou muito depressa. Pois mudou. E a escola? Não mudou nada, não é? Eu tenho 35 anos de diferença do meu filho e ele está exatamente no mesmo regime de escolaridade que eu tive. Claro. Nada, não é diferente, só que ele é imensamente diferente daquilo que eu era. Eu nem faço ideia do que é que vão ser estas crianças. Sim. E está a ter o mesmo processo de aprendizagem. Estás a ser educada para trabalhar num mundo que já não se encaixa com os padrões que a escola promove, não é? Portanto, tu vais sair da escola e não estás preparado para nada, porque o mundo mudou muito e tu continuas a aprender. A escola está igual ao que acontecia no Estado Novo, imagina. Sim, a disposição não é a mesma, não é tão diferente. Claro que há diferenças. As crianças de costas umas para as outras, as crianças querem todas ter a melhor nota, há um espírito competitivo, porque são avaliados segundo parâmetros quantitativos, portanto que são comparáveis, não é? Sim, e acho que é aí que a educação, não o ensino, e ainda mais a educação artística, tem mesmo de entrar e de dar alternativas. Ou seja, eu não estou a dizer que a educação artística é para os meninos serem todos artistas, é só porque a educação artística vai levar ferramentas
que todos nós podemos usar para ter uma escola um bocadinho mais open, aberta. Sim, tu sabes bem disso, não é? Pois, às vezes também me questiono, pois faço um podcast e sei lá, mas desculpa, voltando então, ao professor. O professor foi um trabalho em que realmente durante quase um ano, durante um ano letivo. Você gosta desses projetos? Íamos trabalhando com professores, íamos tendo reuniões quinzenais e depois semanais, em que chamávamos também o laboratório de escrita, porque era para chegar a um texto que depois afinal foi sendo também apurado e construído já num processo também de encenação com eles, porque acabámos por convidar também os professores a serem os atores do espetáculo. Então a peça é mesmo constituída por textos meus, da Sara e dos professores, e de algumas, e às vezes são registros áudio de conversas que tínhamos muito longas sobre a educação, e este grupo de professores é super heterogéneo, portanto representa a educação de primeiro ciclo, vários ciclos, a educação de professores, a homeschooling, pronto. Mas é de facto tudo gente muito apaixonada por aquilo que faz e muito crítica e que estão. E são pessoas muito ricas em termos do contacto que têm com a sociedade, não é? No seu lado mais bruto. Sim, o facto de estarem num projeto que também vai questionar de alguma forma, não é? Sim, e a peça é mesmo. Pronto, tem um lado muito lúdico, porque é um espetáculo de teatro e mesmo nós divertimos muito a fazer aquilo, mas é puxado em termos de crítica. E acho que devia ser visto porque é mesmo aquilo que os professores sentem e reconhecem-se ali. Claro que extremado de modo a mostrar como nós ainda vivemos num absurdo, tão absurdo em termos de formato, não é, da escola, mas a reação tem sido tipo das pessoas que vêm acharem que aquilo é urgente de ser mostrado, de ser vivido, de ser falado. O espetáculo vai voltar a ser reposto? Duvido. Realmente a programação em Lisboa é feita, está tão em catadupa que depois é muito difícil repor, mas tenho mesmo pena. Não sei, pode ser que sim. Pode ser que sim. Nós ainda estamos a lutar por isso, ainda não desistimos. Exato. Se não, existe um livro que está publicado. Sim, existe certo? um livro publicado pelo Teatro Meia Volta, com o texto. Acho que quem quiser, porque mesmo professores e não só, podem, se tiverem muita curiosidade. Eu fiquei muito curiosa, confesso que ainda não o li todo, passei na diagonal os olhos. Queres ler algum excerto de... Se achares que faz sentido? Pode ser. Raramente tenho a oportunidade de ensinar 9 pessoas, porque nunca tenho projetos com dinheiro suficiente para isso. Então, para mim foi uma experiência também muito complexa, não é? Então, não só de montarmos tudo isto em conjunto e como depois ter em cena 9 pessoas é outra. Vocês também entraram? Não. Foi só mesmo. Eu e a Sara estávamos. Sim, dirigíamos o processo. Sim. Olha, vou ler aqui um texto que eu escrevi porque tem um bocadinho a ver com estas questões da civilização que falámos antes, portanto não tem só a ver com a escola. Força. Portanto, a peça tem assim vários momentos da rotina, tipo o lanchinho, a cesta, aquelas coisas que se faz na escola. Exato. Por exemplo, esta dos pequeninos, não é? Depois aparece esta voz: mãezinha, quando for crescida e for youtuber e for capaz de ganhar muito dinheiro sem ter de sair do país, quando já não tiveres de ir trabalhar e não precisar de ir mais à escola e puder ficar aqui neste quarto sem despertador para acordar ou para deitar, sem ter de sair mais de perto de ti, mãe, e mesmo perto de ti, mas não necessariamente à tua frente, eu puder falar com 3 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, porque serei uma pessoa viral, o mais viral que conseguir, mais do que os filhos dos outros amigos, vais ter tanto orgulho em mim. E naqueles dias em que sair à rua, não vou precisar de me apresentar para saberem o meu nome, o Indy XPTO. Mesmo que nunca vá ao mesmo sítio beber o meu smoothie, para poder falar na net sobre os smoothies dos sítios diferentes, porque as pessoas já me viram tantas vezes que já nem estranham que eu não tenha o cabelo sempre da mesma maneira, nem duvidam que serei eu. Como eu também não duvido que são elas ali, na net,
mesmo à minha frente, a emanar 5G do fundo do seu coração. E nesse confronto, cara a cara, eu e o meu computador, eles e o computador deles, poderei finalmente falar dos animais e das plantas e das abelhas e de todas essas coisas, agora tão maravilhosas e fantásticas como foram para ti, mãe, as fadas e os duendes, os anões e as princesas, os dragões e as sereias, as bruxas e os pais natais. Pronto, isto é a minha imaginação também da infância futura, não é? Eu gostei muito. Sim, tu agora perguntas aos meninos o que é que eles querem ser e há muitos que respondem que Eu querem acho ser que isto youtubers. Exato, isto é aquilo que eles podem projetar deles próprios, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente projetava de nós no futuro, não é? E não vale a pena a gente forçar isso. Tipo, qual é que vais ser carpinteiro ou vais ser. Exato, queres ser carpinteiro ou bombeiro? Sim, queres ir para a gestão de empresas? Ou queres ser professor? Para recursos humanos? Exato. Psicologia social ou clínica? Humanidades. Depois na escola podes ir para humanidades, para ciências ou para artes. Eles Lembram-se? estão noutra. Pois é. Era. Tinha aquela decisão angústia para ir fazer os testes psicotécnicos. Ah, sim. A minha mãe teve que separavam essas coisas todas. Sim, teve um desgosto quando viu os testes. Tu fizeste na altura? Eu fiz e não dava nada que eu devia ser artista. Eu percebo, tipo. Como assim percebes? Ela está a brincar. Claro que está. Eu fiquei, pois olha, fiquei com muita pena de não ter ido ver o professor, mas a gente vai correr Portugal, mesmo que a gente não reponha em Lisboa, vamos correr tour de Portugal inteiro, é Sobral de Montagraça. Não sei, mas devíamos fazer isso para se falar sobre a educação e a escola. Sim. A escola. E pronto, e é teatro de escola do melhor. Pois claro. Isto é teatro de escola, mas. Teatro de escola, exato. Teatro escolar, quando fazíamos na escola há muitos anos. Entretanto, estás a escrever alguma coisa para breve? Sim, devia estar, agora devia estar neste momento. Sim, tenho várias coisas para escrever. Agora vou para Montemoro Novo, para uma residência, fazer a próxima criação que se chama Memorial. E pronto, é uma peça iniciada por mim, mas vai ter a Sónia Batista, que é uma pessoa que eu gosto muito e que escreve muito bem também. Que é ótimo. Portanto, vamos estar juntas e já andamos a querer isso há imenso tempo. Já devia ter escrito, tenho muitas ideias, não tive tempo ainda de as escrever. Espero agora em Montemoro Novo. É sempre aquele momento. É um lugar especial, onde se conseguem coisas inalcançáveis. É verdade. Uma pessoa, quando deixa as coisas para serem feitas lá, normalmente resulta. Tudo fica melhor lá. É verdade. Normalmente resulta. Lá em Montemor. Isto foi uma private de uma canção composta com um colega Ricardo nosso, Vaz Trindade. Ricardo Vaz Trindade, que estreia hoje em Torres Vedras. Muita merda. Sim, o que vem e as nuvens, é verdade. Bonito. Sim. Eu gosto muito do nome. É bonito, não é? Isto porque a crónica do Tolentino Mendonça chama-se Que Coisas São as Nuvens. É assim também uma coisa muito bonita. Enfim, tens mais alguma coisa que queiras acrescentar, Ligia? Tens aqui um momento que podes estás a escrever, adoro conversar contigo. Eu contigo. Pronto. E pronto, olha, espero que tenhas gostado, espero que vocês tenham gostado de ouvir o Que Era em Drama de hoje, com a verdadeira musa inspiradora do título deste podcast. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. E pronto, até ao próximo episódio. Tchau. Beijos. Beijinho. Que Era em Drama.